Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas se esses céus são tão belos, imagine como não será a morada celestial. Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, e é o vídeo conclusivo das lições bíblicas adultos, segundo trimestre de 2024. A paz do Senhor, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Ciro Zigordi. Nós vamos falar sobre a cidade celestial. Mas antes de falar sobre ela, claro, nós queremos também apresentar um resumo de todo este trimestre maravilhoso. E nós vamos falar sobre a cidade celestial. Lição que será estudada presencialmente no dia 30 de junho de 2024. Tem sido um trimestre maravilhoso em que nós estudamos 12 lições e esta, a lição conclusiva, é justamente sobre a cidade celestial. Nossas 13 lições podem ser divididas em 3 grupos ou 3 módulos. O primeiro módulo, claro, um módulo introdutório, em que nós estudamos primeiro sobre o início da caminhada, como que começou a nossa caminhada com Deus, por meio do novo nascimento. Depois tivemos uma segunda lição sobre a escolha, ou seja, quando nós escolhemos trilhar este caminho, entregamos nossa vida a Jesus e começamos a trilhar, a andar por este caminho estreito, este caminho espinhoso, mas que nos leva até o céu. Por isso a terceira lição foi justamente sobre o céu, o destino do cristão. Tivemos então esse primeiro bloco com essas 3 lições que praticamente resumem todo o assunto do trimestre. Mas o segundo bloco, o segundo módulo de estudos, abarcou aí as lições 4 até a 10ª, em que nós estudamos sobre como se conduzir por essa caminhada, ou seja, o nosso porte, que engloba a nossa conduta, a nossa postura, isto é, o que nós somos e o que nós aparentamos ser. Então a lição 4ª foi justamente como se conduzir na caminhada. Depois tivemos a 5ª, os inimigos do cristão, porque ao longo da jornada, claro, enfrentamos dificuldades, lutas, e vimos que temos pelo menos 3 inimigos. O diabo, que está do lado de fora, o mundo também, um inimigo exterior, mas o nosso principal inimigo é aquele que está dentro de nós, que é a nossa carne. E para vencer esses inimigos, nós tivemos também uma aula importante sobre as nossas armas espirituais. Foi a lição de número 6. As nossas armas espirituais, que não são carnais, mas sim poderosas em Deus, diz a palavra do Senhor. Depois, estudamos também sobre os perigos que vão surgindo ao longo da caminhada, e talvez um dos principais é o perigo da murmuração. E nós temos que vencer este mal. Estudamos também sobre como se conduzir diante do pecado, ou seja, temos, caso venhamos a fracassar, a pecar, o apóstolo João disse, filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai. Então aprendemos que nós devemos confessar e também abandonar o pecado. Mas o ideal, é claro, é o que nós aprendemos na lição de número 9, que é resistir à tentação. Resistir à tentação ao longo do caminho. E finalmente, a última lição desse bloco, esse bloco principal, né, onde está de fato a explicação de tudo aquilo que nós enfrentamos ao longo da jornada, foi a lição sobre o desenvolvimento da nossa consciência de santidade. Estamos agora finalizando o terceiro bloco. Se o primeiro bloco é um bloco introdutório e o segundo módulo é um módulo em que temos os pormenores a respeito da nossa caminhada, o último bloco é o bloco conclusivo, em que nós já estudamos sobre a realidade bíblica do inferno, porque aquele que não quiser trilhar o caminho estreito, o caminho que, como estudamos, é um caminho espinhoso, é um caminho atribulado, literalmente. Quem não quiser trilhar esse caminho, quem não quiser entrar pela porta estreita, que é a única porta para a salvação,
infelizmente, sabe que o caminho largo, fica sabendo, né, pelo que a Bíblia diz, que o caminho largo vai desembocar no inferno final, o Guiena, como nós estudamos. A lição 12, a bendita esperança que todo cristão tem, porque nós estamos esperando o arrebatamento. E se ele não acontecer, logo nós haveremos de partir para a eternidade, mas sabendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, portanto, vamos participar também do arrebatamento, porque a igreja do arrebatamento, como temos estudado, é a igreja formada por todos os salvos de todas as épocas. E hoje o nosso assunto é a cidade celestial. Fique comigo então, que nós vamos dar início a esta aula maravilhosa, fazendo, claro, primeiro uma abordagem dos textos bíblicos aqui da nossa lição, que estão em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 a 14, e também o capítulo 22, versículos 1 a 5. Vamos, antes de mais nada, ler, claro, o texto áureo e a verdade prática desta lição. O texto áureo está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática diz-nos o seguinte: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Muito bem, então nós fizemos uma recapitulação das nossas 12 lições que já passaram, e hoje, claro, é a última aula conclusiva sobre esse assunto tão maravilhoso, a carreira que nos está proposta. Mais um trimestre que nós concluímos aqui, estudos muito importantes para que nós, cada vez mais, tenhamos a palavra de Deus no nosso coração e a certeza de que Deus está conosco, mantendo, claro, a nossa esperança. Esperança, claro, baseada no que a palavra de Deus nos apresenta sobre esta cidade celestial. Então, nesta última lição, nós vamos estudar sobre o fim da nossa peregrinação, porque nós não somos deste mundo. A palavra de Deus é muito clara. A nossa cidade, como lemos no texto áureo, está no céu, donde também esperamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo, e diz ainda o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, em um corpo semelhante ao de Jesus. Somos peregrinos e forasteiros nesta terra, diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 11, e em breve haveremos de descansar dessa jornada no paraíso. Veja, o paraíso que também nós vamos ver daqui a pouco, que há pelo menos 4 acepções para esta palavra paraíso na Bíblia. O paraíso é um lugar intermediário, mas aqui na lição, claro, o termo paraíso é uma referência ao paraíso como destino final dos salvos, aqueles cujos corpos estarão glorificados. Então nós estamos aguardando esta glorificação que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja. É lá que nós vamos, é a partir do arrebatamento que nós vamos passar a experimentar o estado eterno de glória. Porque Paulo disse de maneira muito clara que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso que naquele grande dia, o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Haveremos de ser glorificados, porque as aflições desse tempo presente, disse também Paulo, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada
glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Esta última lição, então, se baseia em duas perícopes. Eu não vou me alongar aqui na abordagem delas, porque ao longo dos tópicos e pontos desta lição, o autor trata desses textos, então nós vamos retomá-los. Mas só para não deixar de fazer uma pequena menção, temos dois textos apocalípticos, dois textos do livro de Apocalipse, que servem de base para esta lição. Apocalipse capítulo 21, versículos 9 a 14 e Apocalipse 22, versículos 1 a 5. O primeiro texto, Apocalipse 21, 9 a 14, nós vemos, claro, uma continuação daquilo que começou a ser apresentado a partir do capítulo 19, versículo 11, porque se você ler Apocalipse com atenção, no capítulo 19, a partir do versículo 11, até o capítulo 22, versículo 5, você tem uma sequência, uma ordem sequencial, não recapitulativa. Infelizmente, irmãos de outras tradições, quando termina o capítulo 19, eles, para fazer com que a Bíblia esteja de acordo com o seu sistema e não o contrário, eles dizem que em Apocalipse 20 zera tudo e começa uma recapitulação do que já fora dito. Não, você não vê isso numa leitura natural que você faz, você não percebe. Realmente, Apocalipse 19, versículo 11, até o capítulo 22, versículo 5, é uma sequência, não tem recapitulação, não é uma abordagem de temas que se repetem, não, é uma sequência. E dentro dessa sequência, você vê que nos capítulo 21 inteiro, e no capítulo 22, versículos 1 a 5, você tem uma descrição do novo céu e da nova terra, isto é, a morada eterna dos salvos, o céu em toda a sua plenitude. Então veja que em Apocalipse 21 e 9, João registra, o que lhe foi revelado sobre a esposa do Cordeiro, e nos versículos 10 a 14 você tem a Nova Jerusalém. Você percebe que parece até que os moradores da cidade e a própria cidade, eles se confundem. Veja que no versículo 9, um dos 7 anjos encarregados de derramar os últimos juízos sobre a terra, aquelas últimas 7 taças, durante o período global, um deles, que já terá feito isso, porque aqui nós já estamos vendo algo sendo revelado quanto ao futuro, um daqueles anjos, ele também recebeu a incumbência de revelar a João, de levar João num alto monte, diz a Bíblia, para que ele pudesse avistar. Veja que João está diante, claro, de uma representação. Apocalipse é uma representação pictórica. É como se João estivesse assistindo a um filme, a uma peça teatral, pela qual se revela a realidade futura, a igreja glorificada. Então, você percebe aí que de forma metonímica a cidade celestial é tomada em lugar dos seus moradores. É uma metonímia. Metonímia é exatamente isso. Quando se toma uma palavra no lugar de outro, o símbolo para a realidade, a causa pelo efeito, o conteúdo pelo continente e assim por diante. Então você percebe aqui que a cidade é tomada em lugar dos seus moradores. Como a igreja é a esposa de Cristo, a qual habitará na Nova Jerusalém, a cidade, ela é chamada de esposa e mulher do Cordeiro. A Nova Jerusalém, então, é descrita em todo esse capítulo 21 e parte do capítulo 22, mas nos versículos 10 a 14 nós vemos que João, ele é levado em espírito a esse grande e alto monte para avistar a Nova Jerusalém que desce do céu, e ele então se vale de muitos símiles para descrever o que vira, porque é difícil descrever o que é tão glorioso, algo que nós só vamos entender de fato quando estivermos nessa outra dimensão já glorificados. Mas João diz que ali na cidade tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra. Veja quantas vezes ele utiliza a palavrinha como, porque ele está apresentando símiles, justamente para descrever o que ele vira. E no capítulo 22, versículos 1 a 5, aqui nós temos os últimos versículos da descrição sequencial
da revelação quanto ao futuro. A partir do versículo 6, nós já temos o epílogo de Apocalipse, já não é mais uma abordagem sequencial, agora você já tem o epílogo. Nos versículos 1 e 2, você tem a descrição da Nova Jerusalém que continua. O anjo mostra a João o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus do Cordeiro. Ele vê no meio da praça, aí, de um e de outro lado do rio, a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A Nova Jerusalém que está no céu, de acordo com Alcorn, um autor que eu vou citar bastante nesta aula, que é o autor desse livro aqui, um livro importante, o livro mais completo que eu conheço em língua portuguesa sobre o céu, Rand Alcorn. Ele, claro, em alguns momentos eu até coloquei no roteiro, você que, aliás, é membro do meu canal, está recebendo o roteiro, já recebeu, né, por antecipação, esse roteiro. Você vai ver que em alguns momentos eu vou citar o roteiro, mas não vou poder explicar o que está no roteiro, porque é o que eu chamo de brindes que eu tenho dado aos meus membros, né? Eu coloco no corpo do texto algumas informações importantes para um aprofundamento no estudo. Mas Rand Alcorn, como eu dizia, ele tem algumas abordagens um tanto quanto fantasiosas, né? Ele dá asas à imaginação, mas aqui ele fala algo interessante. Ele diz que a Nova Jerusalém que está no céu será trazida para baixo com a árvore da vida e tudo, e colocada na nova terra. Isso de acordo com Apocalipse 21. Da mesma forma que a árvore foi aparentemente transferida do Éden para o céu atual, aí já é uma suposição, não é? Ela será transferida novamente para a nova terra. Então, é importante. E os demais versículos, 3 a 5, como está aí também no corpo da lição, e os versículos 3 a 5 nos apresentam os males que cessarão no céu e serviremos a Deus para sempre, desfrutando da sua gloriosa presença. Muito bem, vamos para uma abordagem agora dos tópicos e pontos desta lição. O primeiro tópico, paraíso eterno. Veja que tópico importante, porque aqui o termo paraíso é tomado de uma forma que nós, muitas vezes, não consideramos. O termo paraíso no sentido do céu final, o céu como destino final. Geralmente nós usamos o termo paraíso para referir-se ao estado intermediário dos salvos, na sua condição imaterial, porque a morte é a separação entre a parte material e a parte imaterial. Então, quando um crente morre, claro, o seu corpo fica na terra, mas a sua parte imaterial, formada por espírito e alma que são inseparáveis na morte, vão para o lugar intermediário, conhecido como paraíso, onde Paulo esteve. Ele diz: conheço um homem, falando de si mesmo, que fora do corpo, se no corpo não sei, ele foi ao terceiro céu e visitou o paraíso e ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito falar, ou seja, algo que ainda não nos foi revelado. Então, Paulo não tinha nem como exprimir ou expressar o que ele ali ouviu. É algo que está reservado para outra dimensão, porque o próprio Paulo diz que as coisas, claro, muitas coisas Deus já revelou, né? Quando ele fala lá em 1 Coríntios, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e que jamais subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para nós, e ele nos revelou pelo seu Espírito. Isso aí é uma coisa, os mistérios Deus já revelou. Agora, quando ele fala do céu em glória, aí ele diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que ainda há de ser revelada, que em nós há de ser revelada. Mas o que é importante destacarmos aqui, logo no primeiro ponto, na definição que é o paraíso, é que nós vemos, bíblica e teologicamente, pelo menos 4 acepções para a palavra paraíso na Bíblia. Então nós temos, claro, o termo paraíso, que no grego é paradeisos, né? Paraíso na língua portuguesa, é um termo que só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Mas você tem em toda a Bíblia 4 definições diferentes
para essa mesma palavra, teológica e biblicamente falando, não é? Então, em primeiro lugar, claro, paraíso é uma definição do Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden, não há dúvida de que era um lugar paradisíaco. Embora você não encontre ali o termo paraíso, era um lugar paradisíaco. Então, teologicamente falando, o Jardim do Éden pode ser chamado de paraíso, pois o homem antes da queda vivia em perfeita comunhão com Deus, podendo vir a comer, inclusive, da árvore da vida, o que não aconteceu, mas ele poderia vir a comer, e ali se diz claramente que, comendo-a, o homem viveria para sempre. E quando você lê Apocalipse 2 e 7, é interessante que Jesus promete aos vencedores justamente comer da árvore da vida que está no paraíso, está no meio do paraíso. Então você vê uma associação do paraíso final, o paraíso eterno, com o Jardim do Éden. Então nós podemos chamar o Jardim do Éden de paraíso também. Um segundo tipo de paraíso é o paraíso como parte do Sheol ou Hades. Sheol no hebraico, Hades no grego, mas designando a habitação dos mortos, como nós explicamos também na lição de número 11. Nos tempos do Antigo Testamento, o Hades ou Sheol era um lugar só, para onde iam ímpios e justos. Só que ímpios e justos não ficavam no mesmo lugar. Jesus ensinou claramente em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, que havia um abismo intransponível, um abismo separador, que impedia que aqueles que estavam no lugar de tormentos passassem para o lado onde estavam aqueles que eram consolados, e vice-versa. Isso está claro na história de Rico e Lázaro, que nós dissemos aqui e reafirmamos que não é uma parábola. Claro, alguns hermeneutas chamam de parábola histórica. Por quê? Não deixa de ser uma comparação, mas apresenta-nos um fato real. Jesus ali está falando de algo que realmente aconteceu, de um homem chamado Lázaro que morreu e foi para o paraíso, ou seio de Abraão. E é interessante estudarmos a fundo isso. Eu tenho aqui no meu canal vídeos, e na playlist Céu e Inferno, você vai encontrar ali uma explicação bem ampla sobre isso. Mas veja, quando Jesus disse àquele ladrão ou infrator, aquele criminoso que estava ao seu lado, hoje estarás comigo no paraíso, os adventistas tentam fazer uma construção aí de que, para tentar dizer, tem alguns até que dizem que defenderam uma tese, né, sobre isso, que ali Jesus, na verdade, não disse hoje te digo, hoje estarás comigo no paraíso, mas hoje te digo estarás, como que dizendo que o paraíso é no futuro. Porque, claro, um único versículo aí, se lido da maneira correta, desmonta toda a tese monista e também mortalista dos adventistas. Então é importante para eles quererem mudar a ordem, desconstruir a construção frasal, mas ali Jesus foi claro: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ah, porque no grego não tem pontuação e não sei o quê. Mas veja, tudo isso está amparado pelo contexto e pela analogia geral. A Bíblia é análoga. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então é aí que nós queremos fazer a nossa afirmação, reiterar, né, o que já dissemos, que quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, e alguém dirá, onde está o paraíso? Jesus está se referindo só ao céu, mas veja, o céu é o paraíso final, o céu que nós vamos apresentar daqui a pouco, como morada dos salvos, é o destino final. Mas quando a pessoa morre e a alma fica plenamente consciente, porque nós vemos isso em Lucas 16, e também em Apocalipse 6, 9 e 10, as almas dos mártires do período tribulacional estarão debaixo do altar clamando, plenamente conscientes. Então, para nós não há dúvida de que quando Jesus disse para aquele ladrão, hoje estarás comigo no paraíso, de fato Jesus quis dizer a ele que estaria de fato naquele dia no paraíso. A dúvida fica se o paraíso a que Jesus se referiu é essa divisão do Hades ou Sheol, ou se já é o terceiro céu,
Porque aí vem a terceira acepção da palavra paraíso, porque Paulo falou que esteve no terceiro céu onde está o paraíso. Daí vem toda aquela nossa construção, não deixa de ser uma construção teológica, mas que é bem consubstanciada pelos textos bíblicos, de que quando Jesus desceu em espírito, que ele morreu, seu corpo ficou na sepultura, 3 dias. Mas enquanto o corpo de Jesus estava na sepultura, Pedro diz, 1 Pedro capítulo 3, que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Ele teria ido ao Hades, teria ido também ao Tártaro, como nós explicamos na lição de número 11, quando falamos sobre o inferno. Lá ele proclamou a sua vitória e teria tirado de lá os salvos que estavam na parte chamada seio de Abraão, ou paraíso. Ele transportou, levou cativo o cativeiro, né? Aquele termo que está lá em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 9, talvez esse seja o ponto mais controverso dessa construção, porque ali não fica claro se Paulo está falando dessa descida de Jesus às partes mais baixas da terra, ou tão somente ao Hades, no caso, ou tão somente à terra, propriamente dita. Então, fica uma dúvida aí. Mas nós não vamos ser dogmáticos quanto a isso, mas eu penso que essa posição, ela é corroborada, inclusive, pelo que a Bíblia diz sobre os santos do Antigo Testamento. Porque, como eu coloquei no roteiro, os santos do Antigo Testamento, eles foram salvos por Cristo de maneira antecipada. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que morreram e foram salvos antecipadamente nos tempos veterotestamentários, quando Jesus desceu lá, ele proclamou a sua vitória, como que dizendo, olha, vocês creram em mim, eu venci. E agora eu vou transportar vocês, vou tirar vocês daqui, desse lugar, que é um lugar de consolo, de conforto, mas é no Hades. Havia um abismo separador, mas eu vou transportá-los para o terceiro céu. É uma construção, eu reconheço, não vou ser dogmático, mas é uma construção que pode ter todo sentido de acordo com a analogia geral da Bíblia. Mas só para recapitular então, para você entender bem esse primeiro ponto, o termo paraíso, ele tem 3 acepções. Primeiro, o Jardim do Éden, é paraíso. Segundo, a divisão no Sheol, onde Lázaro foi consolado. Isso mostra que nos tempos do Antigo Testamento havia um lugar para os justos, que não era o mesmo onde estavam os ímpios. Terceiro, o paraíso no terceiro céu, que é um lugar intermediário também, que Paulo falou que foi ao terceiro céu. E, de acordo com o Apocalipse 6, 9 e 10, e também o 11, que os mártires do período, que nos mostra, né, que os mártires do período tribulacional vão para um lugar abaixo do altar, abaixo do trono de Deus, não no mesmo nível exatamente, eles só são apresentados no mesmo nível no capítulo 7. E aí o Senhor já mostra a João esses justos, esses mártires, quando eles já terão sido glorificados após a ressurreição. E eu estou explicando isso, modéstia à parte, muito bem na nossa série Apocalipse perícope por perícope. Se você não está acompanhando, eu te aconselho a acompanhar. São semanalmente aí, claro, nem toda semana eu tenho podido, mas quando nós nos reunimos, né, por assim dizer, são pelo menos 2 horas de aula sobre Apocalipse. Já foram 15 aulas de 2 horas. E temos explicado, a última aula foi justamente sobre esse capítulo 7 de Apocalipse, em que falamos dos 144 mil, que serão 144 mil judeus cristãos, porque tem gente por aí dizendo, o anticristo, ele vai perseguir os judeus, então ele não é anticristo, ele é antijudeu. Veja, ele vai perseguir os 144 mil, que são judeus cristãos. As 2 testemunhas serão também judias. Serão 2 profetas judeus, ou hebreus, ou israelitas, mas cristãos. Então haverá muitos israelitas cristãos e gentios cristãos também. Não vou aqui abrir um parênteses para não fugir do assunto de hoje. Mas então, de novo, 4 acepções para o paraíso. Jardim do Éden, divisão do Sheol, que era um lugar chamado também de seio de Abraão, ou paraíso. Eu coloquei uma citação aí no roteiro do mestre Antônio Gilberto. Também o terceiro céu, é um paraíso também intermediário. E o último termo, a última acepção, que é o que estamos considerando na lição de hoje, o paraíso eterno, que está relacionado com a promessa lá de Apocalipse 2 e 7.
Ali o texto é suficientemente claro para mostrar que ali o céu, em toda a sua plenitude, também será chamado de paraíso. Muito bem. No roteiro, você que é membro, tem uma explicação no texto, que eu não estou lendo aqui para ganhar tempo, mas você juntando aquilo que eu estou falando com aquilo que está escrito, você vai ter um melhor proveito dessa nossa explicação. O segundo ponto, o que é a cidade eterna? Trataremos nesse ponto da morada de todos os salvos, o paraíso eterno, não é? Em seu estado eterno de glória. Não se deve confundir, é claro, o estado eterno que começa a ser desfrutado pelos salvos já a partir do arrebatamento da igreja, com a cidade eterna inaugurada após o juízo final, a qual será habitada por todos os crentes glorificados, incluindo os salvos depois do arrebatamento. Então veja, uma coisa é o estado eterno, outra coisa é a cidade eterna. O estado eterno já começa a partir do arrebatamento da igreja, porque é ali que nós vamos ser glorificados. A partir dali nós já começamos a desfrutar do estado eterno. Agora, há pessoas que serão salvas após o arrebatamento, dentro do período tribulacional, aqueles que vão ingressar no milênio como povos naturais, vão ser salvos ao longo do milênio. E, claro, ao fim e ao cabo, todos vão ser glorificados. Toda a igreja será glorificada quando Deus fizer novos céus, nova terra. Aí ali já é o estado eterno na cidade eterna. Então, o estado eterno já começa no arrebatamento, continua, claro, mais pessoas sendo glorificadas ao fim do período tribulacional e ao fim do milênio também, haverá uma glorificação, está implícito. A Bíblia é análoga, a Bíblia explica a própria Bíblia, que Deus fará novos céus, nova terra. Então é evidente que todos, porque a Bíblia diz que há o que vencer, e todos que forem vencedores, evidentemente, não só antes do arrebatamento, mas também durante o período tribulacional e durante o milênio, todos os vencedores vão comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Claro que nós ainda não entendemos, nós não temos condição de entender, nesse estado limitado em que nós estamos, o que é de fato comer da árvore da vida. Então é melhor não arriscar. Tem pessoas arriscando. O autor Randall Korn, que eu falei, ele faz toda uma construção e tal, e só falta dizer que vai ter cardápios especiais e como você preparar ali os frutos da árvore da vida e tal, porque ele trata tudo em termos parecidos com o que acontece hoje, né? Como se nós fôssemos vamos viver uma vida normal, com animais e árvores e tal, mas numa dimensão diferente, porém muito parecida com a de hoje. Eu já acho que é uma dimensão realmente muito superior e que nós não temos ainda condição de entender. Mas o que está escrito, nós não temos como negar. Vamos comer da árvore da vida. Não sabemos exatamente o que é isso, mas está claro, está escrito que nós vamos comer da árvore da vida. Que maravilha, não é? Então aqui nesse segundo ponto, o que é a cidade eterna, eu coloquei alguns pontos aí para nós desdobrarmos. A igreja viverá no novo céu ou na nova terra? Uma pergunta. Porque muita gente diz, não, porque nós vamos viver na terra. Esse negócio que nós vamos morar no céu, porque tem teólogos que para ajustar a sua posição, né, para fazer a Bíblia, na verdade, se ajustar a sua posição, eles ficam começando a criar novas teorias, e que a igreja não vai para o céu, e quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está falando da terra, então não precisa entrar no céu, porque você há de convir comigo, quem defende o pós-tribulacionismo tem que admitir o chamado arrebatamento ioiô, o arrebatamento elevador, a igreja sobe e já tem que descer, porque Jesus está descendo, e aí eles dizem, não, Jesus está fazendo o movimento de descer. Então ele não leva a igreja para o céu, ele vai descer, porque eles querem juntar tudo numa coisa só, sendo que a Bíblia é muito clara ao mostrar que o arrebatamento é um evento e a descida de Jesus à terra é outro evento. Nós podemos chamar tudo isso de vinda do Senhor, porque no arrebatamento Jesus vem também. Ele não vai pisar na terra, não é a sua volta propriamente dita, mas ele vem. Ele vem para levar os salvos. E nós estamos esperando a volta do Senhor nesse sentido, ainda que seja até as nuvens. Mas a volta propriamente dita, nós sabemos que é quando ele pisar na terra. Mas é tudo uma questão de termos teológicos, né? Hoje em dia tem aqueles teólogos que dizem, você ainda defende essa teoria das duas fases, que a vinda de Jesus tem duas fases, mas na prática,
Você pode até julgar quem fala de duas fases, como se fosse alguém leigo, que ainda não aprendeu de maneira detalhada, mas na prática é a mesma coisa. Porque se você tem um evento desencadeador, que é o arrebatamento, que eu chamo até de um evento desencadeador da segunda vinda, e você tem o evento conclusivo da segunda vinda, que é a descida de Jesus à terra. Mas veja, a igreja viverá no novo céu ou na nova terra? Então alguém diz isso aí, que não, porque a terra, na verdade, é onde a igreja vai habitar, e eu cito mais uma vez o autor, o Alcorn, nesse ponto ele fala algo muito interessante, porque alguns argumentam que a nova terra não faz parte do céu, mas o céu e a nova terra, diz Alcorn, serão essencialmente o mesmo lugar. Novamente parece claro que onde quer que Deus habite, com o seu povo, e se assente em seu trono, esse lugar seria chamado de céu. Então, o novo céu e a nova terra, o adjetivo novo, nós já estudamos, creio que foi na lição número 3, né? Kainos no grego, que significa novo no sentido de maravilhoso, desconhecido, algo sui generis. Porque Deus não vai, no caso, depois do milênio, ele não vai apenas renovar a terra. No milênio, sim. No milênio, Deus vai renovar a terra. Depois do milênio, ele não vai renovar a terra, ele vai destruir a terra e fazer tudo novo, porque é o que está claro lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 12, e Marcos 13, 31 e assim por diante. Então, quando nós perguntamos aqui, a igreja viverá no novo céu ou na nova terra? A igreja viverá no céu. O céu em toda a sua dimensão compreende a terra, a nova terra, dentro do novo céu. Ou seja, a nova terra é apenas um destaque, mas tudo será céu. Porque inclusive Deus vai estar habitando nessa nova terra com os salvos. E os salvos, eles não vão ser limitados a um espaço. Jesus, quando ressuscitou, nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, ele desaparecia aqui e aparecia ali. Ele atravessava portas fechadas. Ele não estava mais limitado no espaço. Então nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus. Uma outra questão importante. A Nova Jerusalém fará parte do céu? Veja, a Nova Jerusalém, mencionada em Apocalipse 21, versículo 2, mais precisamente, é bom que se diga, não é a Jerusalém terrestre restaurada do milênio. Você que tem o meu roteiro, eu coloquei aí. Jerusalém nova é uma coisa, Nova Jerusalém é outra coisa. A Jerusalém nova é a cidade renovada e abençoada por Deus, onde morará o lobo com o cordeiro, a Bíblia diz, o leopardo com o cabrito, se deitará, o bezerro, o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E um menino pequeno os guiará, Isaías capítulo 11, versículo 16. Nessa Jerusalém nova haverá uma revitalização total das áreas ao redor do templo, conforme Ezequiel capítulos 40 e 48. A região do Mar Morto, inclusive, lá o Arabá, será totalmente revitalizada. Agora, no milênio, Isaías 65, versículo 20, diz que continuará havendo morte. Haverá morte, então não é ainda o paraíso eterno. Agora, a Nova Jerusalém, veja se você está entendendo, não confunda a Jerusalém nova, que será a Jerusalém do milênio, com a Nova Jerusalém, do nosso estado eterno. A Nova Jerusalém desce do céu, após o milênio e o trono branco, e se destina à esposa do Cordeiro, a igreja glorificada. Essa cidade eterna fará parte do céu em toda a sua plenitude. E aí eu cito de novo o Alcorn. Eu falei que ele tem algumas ideias meio fantasiosas, mas ele também faz algumas afirmações interessantes. E a gente tem que valorizar o que é positivo. Quando João assiste a cidade descendo, diz Alcorn, do céu, não há razão para acreditar que ela pare antes de atingir a nova terra. Tem gente que diz isso. Não, João viu a cidade descendo, mas ela não desceu. Veja, ela está fazendo ali sim o movimento de descer e desce. A suposição de que ela permanecerá suspensa sobre a terra surge da noção de que o céu e a terra sempre têm de estar separados. Mas as escrituras indicam que eles serão unificados. É o que eu acabei de explicar. Céu e terra hão de ser a mesma grei, diz o hino, né? Entoando aleluias ao meu rei. Então veja como nova terra é um destaque, porque ela estará contida no céu em toda a sua plenitude. O terceiro ponto desse primeiro tópico
quando a eternidade começará. É de grande relevância para o estudioso da Bíblia ter em mente a ordem cronológica dos acontecimentos. Por isso aqui eu vou apenas citar, mas você que é meu apoiador, você que é membro do meu canal, eu vou até mostrar aqui, ó, para os outros ficarem com inveja, no bom sentido, né? Mas você que não é membro, olha o que você está perdendo. Olha esse roteiro aqui, ó. Arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, e aí tem um detalhamento, a igreja nos eventos concomitantes, a igreja no céu, levante de Gog e sua coalizão, início do período tribulacional, juízos de Deus descritos por meio de selos, trombetas e taças, vinda de Jesus após as bodas do Cordeiro, fim da batalha do Armagedon, derrota da tríade satânica, milênio, Gog e Magog, entre aspas, porque aqui não é o mesmo evento que é mencionado em Ezequiel 38 e 39, trono branco, novo céu e nova terra, e assim por diante. Então, eu apresento aqui um panorama, porque muita gente não entende escatologia justamente porque não tem em mente esse panorama dos eventos futuros. Mas, ao responder essa pergunta aqui, quando a eternidade começará, é fundamental você ter em mente isso. Porque o autor mostra aí que essa eternidade só começará após o trono branco. Mas o que você tem antes disso? Os eventos escatológicos, quais são? Então, quem recebeu o meu roteiro, quem é membro do canal, tem aí o arrebatamento da igreja, que sem dúvida nenhuma é o evento desencadeador. Depois tem o tribunal de Cristo, que acontece ainda nos ares, porque Jesus disse, eis que sendo veio, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Não é um tribunal para efeito de condenação, é um tribunal para efeito de galardão, galardão ou perda de galardão, e não salvação ou perdição. Eu coloquei aí eventos concomitantes, porque a ordem que eu apresento aqui não é prioritariamente uma ordem cronológica, mas sobretudo uma ordem lógica. E tem eventos que são concomitantes. Então eu coloquei aí, por exemplo, enquanto a igreja entra no céu, na terra tem outros eventos que vão acontecer. Por exemplo, o levante de Gog e sua coalizão. Em Ezequiel 38 e 39, ali é relatado, mas não temos a certeza de quando exatamente começa aquele evento. Então ele pode começar um pouco antes do início do período tribulacional, ele pode começar no começo do período tribulacional, depois não, mas vai ser em algum momento antes ou logo no início do período tribulacional, porque tem pormenores. Se você tem dúvida ainda sobre isso, eu tenho um vídeo aqui na playlist Profecias de Ezequiel. Aliás, eu tenho 2 vídeos com uma explicação detalhada sobre esta profecia de Gog e sua coalizão. Gog da terra de Magog e sua coalizão. Então tudo isso está detalhado aí nesse ponto, os eventos concomitantes, enquanto a igreja entra no céu, tem o início do período tribulacional, o acordo que o anticristo vai fazer com muitos por uma semana, os juízos de Deus descritos por meio de selos, trombetas e taças, que é o assunto, aliás, que estamos abordando agora na nossa exposição sobre o Apocalipse. Se você ainda não assistiu, terça-feira agora tem a aula, hein? Nós vamos falar sobre as trombetas. Vamos falar do último selo e já entrar no assunto das trombetas. Selos, trombetas e taças. A vinda de Jesus após as bodas do Cordeiro, o fim da batalha do Armagedon, a derrota da tríade satânica, tudo isso está no nosso roteiro. O milênio, Gog e Magog, entre aspas, porque ali em Apocalipse 20, o termo Gog e Magog é metafórico, não é uma referência que você pode conectar, como alguns teólogos fazem, a Ezequiel 38 e 39, como que dizendo que tratam da mesma coisa. Não. Aí temos o trono branco, e aí sim, novo céu e nova terra. E aí nós vemos que Apocalipse 21 a 22 mostram que Deus fará tudo novo. Assim como ele criou céu e terra, recriará todas as coisas. Ali para sempre seus servos o servirão. E citando Alcorn novamente, ele diz que o próprio Deus é um trabalhador, porque diz lá que os servos do Senhor o servirão. Muita gente não quer ser servo aqui, mas ali continuaremos a ser servos. Então Alcorn diz que o próprio Deus é um trabalhador. Ele não criou o mundo e depois se aposentou. João 5,17. Jesus encontrou grande satisfação em seu trabalho. João 4,34. Vamos também ter trabalho a fazer,
satisfazer e enriquecer o trabalho que não vemos a hora de retomar, trabalho que nunca vai ser penoso. Muito bem. O segundo tópico agora, o estado, o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Então veja, a letra A, seremos semelhantes ao último Adão. Esse assunto é muito importante, irmãos, porque alguns têm dito que nós vamos retomar o que Adão tinha no paraíso. Não, nós não vamos retomar o que Adão tinha no paraíso, no Jardim do Éden. Nós vamos, na verdade, ser semelhantes ao último Adão, que é Jesus Cristo. E o último Adão, ele foi glorificado. Adão, lá no paraíso, ele foi criado perfeito, ele, na verdade, foi dotado de livre arbítrio, por assim dizer, e ele escolheu pecar. Então, ele não tinha pecado até certo ponto, mas ele podia escolher pecar. A diferença entre nós e Adão, uma das diferenças, é que nós não vamos mais ter a possibilidade de escolher pecar, porque o pecado estará ausente. Ou seja, duas coisas estarão ausentes no corpo glorificado, quando nós formos glorificados. O pecado, propriamente dito, porque o pecado não estará mais presente, e a possibilidade de pecar também não estará mais presente. Não haverá mais a possibilidade de escolher pecar. Por quê? Porque nós vamos ser confirmados. Glorificação também significa confirmação de um estado. Veja os anjos. Os anjos que não guardaram o seu principado, eles foram confirmados como anjos caídos, como anjos de Satanás. Agora, os anjos que guardaram o seu primeiro estado, eles foram confirmados como anjos eleitos, anjos santos de Deus, e eles não podem mais pecar. Porque alguém dirá, se os anjos têm livre-arbítrio, por que eles não escolhem se rebelar agora contra Deus? Porque eles já foram confirmados. Não existe mais essa possibilidade. Quando nós formos glorificados, também não haverá mais a possibilidade de pecar. O pecado estará ausente e também estará ausente a possibilidade. Vamos ser, por assim dizer, impecáveis. Veja que o atributo da impecabilidade é um atributo de Deus. Mas quando nós formos semelhantes ao Senhor, Ele vai compartilhar. Veja, não é que nós vamos ser todos poderosos, todo-poderosos. Não é que nós vamos ser oniscientes, onipotentes, onipresentes. Não, nós vamos continuar sendo limitados em relação a Deus. Mas Deus, ele vai, ao nos glorificar, ao glorificar-nos, ele vai compartilhar o seu atributo da impecabilidade. Ou seja, nós não vamos mais estar sujeitos de maneira alguma ao pecado. O pecado estará ausente e a possibilidade de pecar também estará ausente. Adão, o pecado estava ausente, mas havia a possibilidade de escolher pecar. E ele fez essa escolha. Ele escolheu pecar. Por isso que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E por isso que todos são pecadores. Todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Porque Adão e Eva escolheram pecar. Eles não tinham pecado a priori, mas havia a possibilidade, porque Deus não fez autômatos. Deus não fez robôs. Deus fez seres que podiam escolher, seres livres. Porque a adoração também só existe se for voluntária. Não existe adoração forçada. Aí não seria adoração. Então Deus fez seres para adorá-lo, mas a adoração implica adorá-lo de maneira espontânea, voluntária. Deus não queria robôs, porque senão Deus teria programado todos os seres humanos para adorá-lo e nunca pecarem. Mas ele deu, até os anjos, ele também deu a oportunidade de escolha. Por isso que a terça parte dos anjos se rebelou contra ele. Então Deus poderia ter feito seres impecáveis, mas e aí? Veja, qual seria o prazer de Deus, sabendo que ele não estava sendo adorado voluntariamente, mas por imposição, porque ele próprio é como se você fizesse uma máquina e programasse aquela máquina só para seguir os seus comandos. Isso não é adoração, isso não é amor. O amor, ele é espontâneo, ele é voluntário. Então, veja, seremos semelhantes ao último Adão. E é interessante que eu estava até lendo um livro sobre o último Adão, que eu adquiri recentemente quando eu viajei aos Estados Unidos. E é uma pena que não tem esse livro em português. Mas eu vou recomendar vocês que leem inglês, se conseguirem adquirir esse livro,
Vale muito a pena, olha aqui, ó. Adam First and the Last. E é interessante, Simon Turpin. É interessante que ele fala aqui de N.T. Wright, ele cita N.T. Wright, que é um autor que é muito celebrado aqui no Brasil, né? Um autor da moda, e eu vejo com muita preocupação alguns escritos dele. Tem coisa boa, mas tem coisa negativa também, que eu não gosto. Nessa área da escatologia, então, ele fala que não vai ter arrebatamento, como nós cremos e tal, e entra também por esse caminho de que não vamos para o céu, vai ser aqui na terra. E ele, inclusive, quando fala de Adão e Eva, é interessante, ele defende que assim como Israel foi um povo eleito dentre todos os povos, Adão e Eva também foi um casal eleito entre vários Adões e Evas que Deus fez, porque, infelizmente, N.T. Wright também flerta com a teoria da evolução. E eu gostei desse livro aqui, que o autor ele vai contra isso e ele faz uma defesa muito boa. Então, eu acabei também lendo alguma coisa e, para preparar esse meu roteiro, eu usei, está até você que é membro do meu canal, no roteiro você vai ver que eu cito esse livro, Adam First and the Last. Muito bom. É um livro que eu adquiri lá, inclusive no museu, que está lá no Kentucky, daquela Arca de Noé, né? Ark Encounter, né? E ali, quando eu estive ali recentemente, eu fiquei maravilhado com aquela obra arquitetônica nas dimensões da Bíblia, e dentro dela você tem uma livraria, e eu encontrei algumas preciosidades ali. Mas veja, fechando esse parêntese, voltando aqui para o primeiro ponto ainda, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, seremos semelhantes ao último Adão, e o autor menciona aqui também as etapas da transformação da terra. No milênio haverá uma nova ordem, com a redenção da terra atual, que será renovada. Isso no milênio. No milênio, então, renovação da terra. Agora, quando Deus fizer novo céu e nova terra, após o trono branco, tudo será puro, santo, impecável, perfeito. Não é mais renovação, é recriação. No estado eterno não haverá categorias de salvos. Todos serão glorificados, isto é, revestidos da imortalidade e da incorruptibilidade, como diz a Bíblia, e Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até capítulo 22, versículo 5, mostram isso. O segundo ponto, o estado perfeito à luz de Apocalipse 22, 1 a 5. Ainda não estamos prontos para entender o que é descrito nos últimos 2 capítulos de Apocalipse, pois ainda não fomos glorificados. Diante dessa nossa limitação, cabe a nós apenas aceitar pela fé o que o apóstolo João descreve sob a inspiração do Espírito Santo em Apocalipse. Mas aqui o autor, então, ele desdobra em 4 pontos que eu vou citar. A vida eterna descrita como um rio, ele cita, porque lá em Apocalipse 22, 1 diz que o rio puro da água-vida, claro como cristal, né? Haverá ali esse rio puro que é mencionado, que é uma representação de algo muito superior em uma dimensão ainda desconhecida. Nós sabemos o que é rio, mas o que será aquele rio? Aí nós teremos que estar numa outra dimensão para podermos entender, naquela outra dimensão, no estado eterno. Ao longo das páginas sagradas, claro, o rio simboliza a vida abundante. Tem vários textos aí que o autor cita, e eu citei outros também, mas veja, Ron Rhodes, um livro que eu cito também aí, diz o seguinte: mesmo que esse rio cristalino da água da vida seja real, ele também poderia simbolizar a riqueza da vida espiritual que caracteriza aqueles que vivem na cidade eterna. Parece que ele representa o constante fluxo de bênçãos que será derramado sobre todos os redimidos de todas as eras e que, então, estarão na luz plena da vida eterna. No lar eterno, as bênçãos espirituais serão imensuravelmente grandiosas. Outro ponto que o autor destaca: a vida eterna é descrita como árvore. No jardim do Éden estava a árvore da vida, Gênesis 2:9, 3:22. Também presente na cidade celestial, haverá no meio do paraíso eterno a árvore da vida. É impossível para nós, em nosso estado, entender o que de fato significam as palavras de Apocalipse 22, versículo 2. Visto que no céu não haverá doença nem dores, como entender o termo cura, por exemplo, que no grego é
terapeia, né? Do qual derivam terapia e terapêutico. Certo teólogo que dá asas à imaginação, que é justamente o nosso querido Alcorn, que eu estou citando aqui, Rand Alcorn, ele acredita que nosso bem-estar não é garantido de uma vez por todas, mas será para sempre sustentado e renovado, pois dependemos de Deus e tiramos dele nossa provisão. Então ele fala de uma progressão, né? Mas a Bíblia diz que nós vamos estar num estado. A Bíblia descreve um estado eterno. Então, essa ideia da progressão não me parece ser uma ideia muito forte. Mas outro teólogo sugere que as folhas da árvore da vida podem ser, já que o termo é terapeia, né? Terapeiam no grego, outro teólogo sugere que as folhas da árvore da vida podem ser semelhantes a vitaminas sobrenaturais, uma vez que as vitaminas não são tomadas para curar doenças. Então não é cura propriamente dita. O termo ali não é cura, né? É terapeia, que não é necessariamente cura como nós entendemos. Pode ser no sentido de vitaminas. É o que o autor quer dizer. A vida no céu será completamente energizada, rica, estimulante, diz agora o teólogo Mark Hitchcock, que é um teólogo mais conservador, mas veja, é bom dizer, tudo isso é suposição. Aguardemos, porque, repito, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós já foi revelada? Não, há de ser revelada. O autor também cita que a vida eterna será sem males. Letra C. Na nova morada de Deus com o seu povo, o seu tabernáculo, diz a Bíblia que ele limpará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Também não haverá maldição contra alguém. Apocalipse 22, versículo 3. Isso responde à pergunta que muita gente faz. No céu, nós vamos sentir falta dos nossos entes queridos que porventura não estiverem lá? Haverá tristeza no céu? Eu terei lembranças tristes? Não, meu irmão, tudo isso terá sido superado, porque no estado eterno dos salvos, os males deste mundo terão passado. Você pode até se lembrar de alguém, porque, veja, o conhecimento no céu não será menor, será maior. Hoje nós conhecemos em parte, mas quando vier o que é perfeito, disse Paulo, aí nosso conhecimento será ampliado. Nós veremos o Senhor como Ele é. Mas veja, isso não quer dizer que as lembranças quanto ao passado vão ter o poder de causar tristeza, porque você já estará numa outra dimensão, no estado de glória eterna. Outro item, a vida eterna na presença de Deus. Há quem diga que os salvos jamais verão a Deus face a face. Esse ponto é importante. Outro dia até um irmão me abordou, porque ele disse que tinha aprendido com um determinado ensinador, que ninguém poderá ver a Deus, porque lá em 1 Timóteo 6,16 está escrito que Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, e que Deus falou para Moisés também, quem veria minha face e ficaria vivo, ninguém pode ver a face de Deus. Mas Apocalipse 22, versículo 4, diz que os servos do Senhor verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome, a chamada visão beatífica, né? Visão beatífica, de ver a glória de Deus, ver Deus como Ele é. O texto diz que nós veremos ao Senhor como Ele é. João mesmo falou em 1 João capítulo 3, amados, ainda somos filhos e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é, porque assim como Ele é também, nós o veremos. Mas por que nós vamos poder ver a glória de Deus e hoje não podemos? Porque nós vamos ser glorificados. O que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, nós vamos ver o Senhor, está claro em Apocalipse 22, versículo 4. Não podemos ver hoje, nesse estado que estamos, mas no estado eterno, quando nossos corpos estiverem glorificados, aí sim. O terceiro tópico, o estado final de todos os santos, é mais uma conclusão de tudo que foi tratado. Primeiro ponto, o que todo crente salvo deve esperar? A nossa bem-aventurada esperança, não é? A palavra de Deus é clara quanto ao fato de que a nossa morada é celestial. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito.
E continuando, Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e se eu for, ou quando for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele falava da morada celestial, da casa do Pai, o Pai que está nos céus. A igreja precisa entrar no céu, então nós devemos ter essa perspectiva, essa esperança, essa expectativa de que nós vamos morar no céu, até porque somos cidadãos dos céus, diz a Bíblia, a nossa cidadania celestial, conforme Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas de uns tempos para cá, alguns teólogos, como eu citei aí o célebre N.T. Wright, que é citado aqui na obra de Simon Turpin, que eu citei sobre Noé, sobre Adão, né? Noé, porque eu fui visitar lá a réplica da Arca de Noé. Foi lá que eu comprei o livro, mas o livro fala sobre Adão. Adam first and the last. Uma comparação interessante esse livro, porque hoje as pessoas tentam negar o Adão histórico. Mas se você negar o Adão histórico, consequentemente você nega também o Jesus histórico. Porque se Jesus é o último Adão, ele só pode ser o último Adão se o primeiro Adão tiver existido. Então você percebe a estratégia maligna? Negando-se que o primeiro Adão é real, e Jesus cita Adão como um personagem histórico, como alguém que realmente existiu, mas você nega a existência de Adão, consequentemente, você também poderá negar que Jesus andou na Terra, que Jesus existiu também. E veja, as evidências são esmagadoras, né, de que Jesus, de fato, andou na Terra. Seria uma grande contradição. Até os ateus já são obrigados a admitir. E por isso eles tentam agora desqualificar Jesus. Ah, existiu, mas foi um judeu lá, qualquer, um revolucionário, né? Não querem aceitar Jesus nem como profeta, muito menos como Deus, que de fato ele é. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas, veja, de uns tempos para cá, alguns teólogos, como esse célebre N.T. Wright, resolveram negar a realidade do arrebatamento e afirmar que a nossa morada será aqui na Terra. É evidente que no milênio estaremos na Terra com o Senhor, pois estaremos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4,17. Isso não invalida o fato de que seremos levados para o céu por ocasião do arrebatamento, que a igreja tem que entrar no céu. Apocalipse capítulos 4 e 5 mostram isso, capítulo 19 também. Alguns também dizem que viveremos para sempre na Terra, já que Deus fará tudo novo, para novo céu e nova terra. Ora, quando isso ocorrer, agora citando um teólogo, assim como Antônio Gilberto, que já citei, outro teólogo assembleiano, Stanley Horton, diz ele: céu e terra se convergirão num único ponto. A Nova Jerusalém, que estará sobre a terra, será o quartel-general de Deus. E o ponto 2, viveremos todos em unidade. Aqui também, você que é membro do meu canal tem um brinde. Você que não é membro, veja aí, estou tentando mostrar para você como é importante você ser membro do canal. Olha aqui, ó. Como nós vamos viver em unidade, e aqui o autor faz menção da Nova Jerusalém, que terá 12 portas e 12 fundamentos, e ele diz que, ele está na Bíblia, né, que as 12 portas terá os nomes das tribos de Israel, e os 12 fundamentos, os nomes dos 12 apóstolos, perfazendo 12 mais 12, 24, eu faço uma explicação correlacionando isso com os 24 anciãos. Porque os 24 anciãos são uma representação da igreja. Eu tenho explicado isso na nossa exposição de Apocalipse, mas você que é membro vai receber aqui, ó, a relação entre os 24 anciãos e a Nova Jerusalém. A opinião dos pós-tribulacionistas não reflete boa exegese quanto a isso. Você tem aqui também, ó, porque os 24 anciãos representam a totalidade da igreja. O número 24 se encaixa na descrição de Apocalipse 21. Os anciãos estão sentados em tronos vestidos de branco e com coroas na cabeça. Os anciãos são presbíteros e não anjos. O termo no grego é presbítero, né? Não é, em nenhum lugar na Bíblia os anjos são chamados de presbíteros. Os anciãos afirmam que foram comprados. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Porque 99% dos manuscritos gregos, 99,9% dos manuscritos gregos, ali naquela parte onde diz, ali
digno é, Senhor, de receber o livro, porque foste morto e com teu sangue. Ali, no grego, você tem um pronome. Nos compraste para Deus. O termo ali é egorasas, to tel remas. Veja, nos compraste para Deus. Nos compraste para Deus. Então, os anciãos ali que representam a igreja, eles estão cantando o cântico ali alusivo à obra redentora, e estão dizendo que eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Isso é um argumento eloquente com respeito ao fato de que os 24 anciãos representam a igreja. Mas não é só isso, tem outros pontos. Eles estão com coroas na cabeça, estão vestidos de brancos, estão assentados em tronos, tudo que Jesus tinha prometido para a igreja vencedora. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono, eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida e assim por diante. Mas tudo isso está bem explicado no meu roteiro. Você que é membro está aí recebendo um brinde, por assim dizer. E o último ponto, finalmente em casa. Eu coloquei no roteiro que quando Billy Graham morreu em 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos, os jornais diziam: Billy Graham went home to be with the Lord, ou simplesmente Billy Graham goes home. Ou seja, isso equivale a dizer em português que o maior evangelista do século XX foi para a morada celestial, voltou para casa, foi para casa. Por quê? Porque nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. A nossa morada é celestial. A nossa cidade está nos céus. Então, finalmente, estaremos em casa quando estivermos para sempre com o Senhor. A partir do arrebatamento, ou se partirmos antes do arrebatamento, estaremos também para sempre com o Senhor. E isso é muito importante. Aí eu coloquei no roteiro, em breve todos nós estaremos na casa do Pai Celestial. Jamais percamos essa bem-aventurada esperança, esse desejo ardente de morar no céu. Ora vem, Senhor Jesus. E o autor ainda acrescenta aqui na parte conclusiva, na conclusão da lição: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, Filipenses 1:6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois a Canaã celestial é logo ali. Que lição maravilhosa! Parabéns, CPAD, parabéns, pastor Osiel Gomes. Foi um trimestre de grande aprendizado. E a partir do próximo domingo, se Jesus não voltar, nós vamos passar a estudar, agora já é um outro assunto. Olha aqui, ó. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Irmãos, eu estive dando uma olhada, é Bíblia pura para nós estudarmos 2 livros. As mulheres, especialmente, não podem perder esse trimestre, né? Porque nós vamos estudar especialmente os 2 livros, os únicos 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, Ruth e Esther. Então, o autor aqui foi muito feliz, nosso querido pastor Silas Queiroz, que está aí escrevendo seu primeiro comentário bíblico para adultos, e ele escreveu esse livro, e vale essa revista, e também tem o livro também que nós vamos apresentar aqui, o livro do trimestre. Vale muito a pena você estar atento. E nós, claro, aqui vamos apresentar toda semana, se Deus quiser, aqui a nossa aula subsidiária, complementar, para ajudar os irmãos e as irmãs a compreenderem esse assunto maravilhoso. Amém? Gostou desse vídeo? Então curta-o, compartilhe, inscreva-se no meu canal, e se você já é inscrito, fica aí o desafio, né? Você viu ao longo dessa abordagem que é importante você ser membro, ter benefícios, e o principal deles é poder contar com o nosso acervo de estudos. Já são ali dezenas de estudos que você pode encontrar no nosso acervo, o acervo dos membros deste canal. Que Deus abençoe a sua vida. Para ser membro é fácil, é só clicar no botão Seja Membro, ou na descrição desse vídeo tem um link. Você que acessa pelo celular, às vezes não vê o botão, parece que é isso, mas veja o link que consta deste vídeo.
ou se não pelo computador, você vai ter que fazer um cadastro lá, evidentemente, né? Mas é bem simples e você poderá se tornar membro do nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.